O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. 7 mil militares da reserva vão reforçar atendimento para tentar reduzir a espera de quase 2 milhões de processos na fila do INSS. Com alta do INPC em 2019, o governo autoriza novo reajuste do salário mínimo para recompor a inflação. Após suspeita de segunda morte por intoxicação de cerveja contaminada, cervejaria mineira Baker faz apelo. Não bebam Belo Horizontina, qualquer que sejam os lotes. O que eu quero agora é que o meu cliente seja protegido. A área com alerta de desmatamento na Amazônia cresce quase 90% no ano passado. Péssimas condições climáticas adiam a inauguração da base de pesquisas brasileira na Antártida. Imagens de câmeras de segurança mostram um avião ucraniano derrubado no Irã sendo atingido por 2 mísseis. Olá, boa noite. Na bancada temos presença do cientista político Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria, e do economista Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central. E você pode mandar perguntas e fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. O governo anuncia a contratação de 7 mil militares da reserva para normalizar a concessão de benefícios do INSS. De acordo com o governo, as filas para pedir benefícios como aposentadoria, pensões, auxílio-doença e maternidade começaram a aumentar após a aprovação da reforma da Previdência no ano passado. Em dezembro, quase 2 milhões de requerimentos aguardavam uma avaliação do INSS. Nesta terça-feira, o número é um pouco mais baixo. Desses, 1.300.000 estão atrasados, aguardam por uma resposta há mais de 45 dias. Todos os meses entram cerca de 988 mil novos pedidos de benefícios. O secretário especial da Previdência anunciou que serão contratados 7 mil militares da reserva a partir de abril, para que até setembro esteja tudo normalizado. O custo é estimado em 14 milhões e meio de reais por mês. Além disso, cerca de 2.500 servidores do próprio INSS devem ser transferidos de setor para ajudar nas análises de solicitações. Nós esperamos, em 6 meses, termos um estoque compatível com a nossa velocidade de processamento. Então, o número de requerimentos que estiver dentro do INSS é o mesmo que sai todos os meses. De acordo com o INSS, em 2019 houve o maior número de processamentos de pedidos em toda a história do Instituto, 9.400.000. No ano 2019 foi a maior produtividade per capita da história do INSS. Foram 409 decisões por servidor, em média, enquanto que a maior marca anterior era de 296 desses processos decididos por servidor. Além da capacidade de trabalho e produtividade, foram apresentados gráficos com detalhes sobre o tempo médio de concessão de benefícios, estoque de pedidos, requerimentos e decisões automáticas, quando não é necessária a participação do servidor. No ano passado, inclusive, nós tivemos 800 mil deferimentos automáticos sem a necessidade da mão humana. A meta esse ano é pelo menos 1.100.000, 1.200.000. O secretário especial da Previdência também anunciou que o Palácio do Planalto deve publicar um decreto nas próximas semanas para explicar em detalhes como serão as mudanças nas regras para pedir os benefícios no INSS e como esse mecanismo vai ajudar a manter a concessão dentro da legislação. Todas as mudanças que foram feitas na legislação vão estar explicitadas, né, de tal maneira que nós temos uma segurança jurídica maior na aplicação das normas subsequentes. Rafael, Alexandre, boa noite, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, boa noite. Rafael, ao que parece, tanto o INSS como a área técnica do governo não se anteciparam aos problemas que levaram a essa fila enorme de 2 milhões de trabalhadores tentando se aposentar. Do ponto de vista político, qual deve ser o impacto, o peso desse descuido para o governo? Olha, importante, a gente tem problemas estruturais nessa área, ou seja, é uma legislação difícil de ser aplicada, o volume de beneficiários é bastante relevante, combinado com um fator específico de 2019, com as mudanças nas regras previdenciárias, as pessoas ficam meio incertas quais os direitos elas têm, dá aquele fenômeno de correr
para garantir o meu, antes que eventualmente tenha alguma mudança de regra que o prejudique. Isso vai gerando este volume. É uma questão sensível, né? O governo Bolsonaro já tem uma imagem de ter uma agenda pouco voltada para a questão social. Como isso é o que traz a política pública, faz sentir no bolso do cidadão, do indivíduo, se o governo não conseguir minimizar esses deslizes, essas dificuldades, a tendência é de ter um impacto, um desgaste político relevante. Alexandre, ano passado, 6 mil funcionários do INSS deixaram o órgão, se aposentaram ou saíram. O governo quer investir em tecnologia para aumentar a rapidez no atendimento. Muito bem, profícuo, né, da parte do governo, mas vai ser preciso uma transição aí para não travar de novo o atendimento e acontecer de novo essa fila gigantesca no INSS. Acho que vai ser trabalhado com esses funcionários extras que estão sendo colocados nesse momento. Mas, na verdade, tem que fazer uma transição. O próprio número de agentes do INSS que se aposentou é o mesmo fenômeno que o Rafael vinha destacando. Quer dizer, com a mudança nas regras de aposentadoria, quem teve a chance antecipou o que podia, exatamente porque, né, a reforma realmente dificultou ali, particularmente na questão do funcionalismo, o quanto você vai receber. Então, isso, na verdade, é um problema que vai acontecer em maior ou menor grau em várias outras áreas do governo, e não só do ponto de vista do governo federal, mas governos estaduais também. Você tem um funcionalismo que envelheceu bastante, né? Embora tenha havido essa mudança, ela não afeta os estados, então, nos estados não é impossível que a gente venha a observar um fenômeno semelhante, quer dizer, muita gente aposentando para aproveitar as regras agora e os estados sem capacidade de repor, porque já não estão conseguindo pagar os aposentados. Então, a gente vai ter que ter uma migração cada vez maior para alguma coisa que seja informatizada, né? Talvez, se tem alguma coisa positiva nessa história, que tem um incentivo muito forte para tentar melhorar a produtividade. O número que eu estava vendo, quer dizer, saí no melhor ano, tinha sido 200 e tantos, 280, 290 por funcionário, quer dizer, pouco mais de um por dia útil. Estamos com quase 400 por funcionário, quer dizer, está aumentando bastante. Então, a pressão é isso, vai ter que fazer mais com menos, porque o cobertor está bem curto, né? Essa ideia de o pessoal do Exército, né, da reserva, participar aí desse esforço, dessa força-tarefa para ver se consegue dar conta desses 2 milhões de trabalhadores que tentam se aposentar, você acha que foi uma saída interessante aí? Olha, em momentos oportuna, né? Em momentos de crise, né, você tem que pensar em alguma coisa, entre aspas, fora da caixinha, né? Então, acho que é importante você aumentar esse contingente para dar conta, pelo menos, dessa parte que é muito fruto dessas mudanças que ocorreram em 2019, e como o Alexandre colocou, e pouco a pouco há uma tendência do chamado governo eletrônico, né, de cada vez mais a prestação da política pública nas suas diferentes áreas ser mais direta, né, muito por meio eletrônico, para facilitar o acesso, o esclarecimento das regras. Acho que essa é uma tendência que já está em algumas áreas mais ou menos avançadas, mas que é uma tendência quase que inexorável para tentar minimizar e tornar o Estado mais eficiente, né? Do ponto de vista daquele que recebe a política pública, é aí que a gente vê a eficiência do Estado, e daí acho que a importância de outras agendas como a reforma administrativa, para criar uma série de incentivos para que a produtividade do Estado na provisão do serviço público também aumente. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje um reajuste do salário mínimo. O novo valor vale a partir de 1º de fevereiro. Muita gente que depende do piso para pagar as contas no fim do mês diz que o aumento de R$ 6 não vai resolver a situação. O valor do salário mínimo passa de R$ 1.039 para R$ 1.045. Com o reajuste, o impacto aos cofres públicos este ano vai passar de R$ 2 bilhões. A mudança acontece após o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fechar 2019 acima da meta do governo. O índice, que é usado para reajustar o salário mínimo, foi pressionado pelos preços da carne e dos planos de saúde em dezembro. Tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne. E tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de R$ 1.039 para R$ 1.045. A partir de 1º de fevereiro. Naturalmente, dependendo das coisas que nós estamos estimando não acontecerem,
pode haver um contingenciamento ali na frente. O salário mínimo é usado como base para o pagamento a 49 milhões de brasileiros, como a Valdirene, que considera o reajuste muito pequeno, se comparado aos aumentos de produtos e serviços, como energia elétrica e transporte. Tem que fazer muito malabarismo. Na verdade, a gente tem que até mesmo fazer outros serviços, outras atividades extras durante o mês, para a gente conseguir fechar as contas mais ou menos equilibradas, né? Tá tudo subindo e o salário nada, né? Podia ser melhor, né? Para viver melhor. O trabalhador hoje em dia rala ainda. Eles aumentam bem pouco, né? O salário, então. Hoje, o governo também anunciou o reajuste para o pagamento de aposentadorias e pensões. Quem ganha até um salário mínimo, o reajuste é de 4,1%. Acima de um salário mínimo, o reajuste ficou em 4,48%. Com isso, o teto para o benefício vai de R$ 5.800 para R$ 6.100 a partir deste mês. Alexandre, explica para mim e para os nossos telespectadores. O reajuste foi maior para quem ganha mais. Num país desigual como o Brasil, por que isso? Na verdade, o que faz diferença para os cofres do INSS. Né? Tem muito mais, tem 32 milhões de pessoas, mais ou menos, que recebem do INSS em várias modalidades. Aqui eu estou incluindo aposentadoria, benefício de prestação continuada, etc. A imensa maioria ganha, mas assim, é muito desses, puxando aqui pela memória, mas desses 32 milhões de pessoas, a gente está falando, mais de 20 ganham até um salário mínimo. Então, assim, não dá para beneficiar todo mundo. Agora, ia limitar no salário mínimo, enfim, tem as regras de reajuste que acabam, em alguma medida, fazendo isso, né? Acho que já teve ali o fato do governo reconhecer como ele tinha proposto o reajuste do salário mínimo, com base numa expectativa de inflação, porque, em tese, ele tem que refletir o INPC. O INPC é quase que o IPCA, são índices irmãos, né? E o INPC veio mais alto do que a gente imaginava. Fim do ano, realmente teve uma inflação, nesse aspecto, até o presidente falou corretamente, uma inflação atípica, e o governo foi proativo nesse sentido. Então, o reajuste, na verdade, não foi só R$ 6, né? Na verdade, saiu lá de 998 para 1.045, fala, 47. R$ parece muito pouquinho, mas a ideia é essa, é reajustar de acordo com a inflação, e a inflação pelo INPC foi aquilo que foi registrado. Então, plano de saúde ficou mais caro, outras coisas não aumentaram tanto como o plano de saúde. Enfim, cobertor curto é um problema, não tem jeito. Sobre o governo ser proativo, há controvérsia aí. Porque se o governo não reajustasse o valor, é bem provável que o Congresso fizesse. Aí o governo ficaria com esse ônus dessa decisão impopular, não é? Não é por aí, Rafael? Em parte passa por isso, né? Por tentar minimizar o custo político dessas decisões. Do ponto de vista da relação entre o salário mínimo e bem-estar social, que é no fundo o que a gente tem que discutir, o que é bastante perverso no caso do Brasil é que é de fato razoável, né? O valor do salário mínimo é pequeno e não é aqui em quase todos os lugares do mundo. O problema no Brasil é que não só o volume de pessoas que têm benefícios indexados ao mínimo, mas a perda de bem-estar, seja do salário mínimo, seja daquele sujeito que já se aposentou e recebe algum benefício social indexado ao mínimo, é muito elevado, né? Então, o sujeito sai, no caso de quem recebe aposentadoria indexada ao mínimo, sai do mercado de trabalho e naturalmente sua renda diminui, mas ele tem que ainda arcar com uma série de custos, né, pesados para ele, e aí a perda é muito grande. E no Brasil vive num momento em que claramente há um estrangulamento fiscal, né? O Brasil precisa definir suas prioridades de gastos, não é um problema que se resolve do dia para a noite, e aí é uma questão, além de econômica, mas é fundamentalmente política, né? Aí a gente vai testar um pouco a capacidade da nossa democracia de gerar incentivos corretos para que esse custo, né, de rearranjo fiscal não recaia nos mais pobres, seja distribuído de maneira progressiva. O governo tem que fazer escolhas, né? O ministro Paulo Guedes tem colecionado pedidos do Palácio do Planalto, muitos com custo fiscal, inclusive com o polêmico subsídio na conta de luz dos templos religiosos, dos templos evangélicos, né? Alexandre, em que situação esse tratamento diferenciado, um tratamento fiscal diferenciado se justifica?
Olha, acho que praticamente nenhuma, certamente não numa questão religiosa. Afinal de contas, né, qual que é exatamente a motivação, por que o templo tem que ser... Você poderia falar, talvez um hospital eu considerasse, né? O hospital talvez está prestando ali um serviço, salvando a vida da população. Talvez salvar a vida, pelo menos na minha visão, eu que sou ateu, é mais importante do que salvar as almas, né? Então, se fosse para dar subsídio para alguém, seria para um hospital. Mas acho que, na verdade, assim, não tem nenhuma justificativa, né? É basicamente fazer caridade com o chapéu alheio. O presidente foi propor, obviamente tentando se cacifar na base política evangélica. O Rafael elabora mais a respeito, em particular depois que teve essa ideia de que as esquerdas e o PT em particular estão tentando agora começar a cativar esse eleitorado para seus fins. Então, enfim, são motivos absolutamente políticos, não tem nenhuma justificativa econômica para esse tipo de coisa. Aliás, assim, tendência no Brasil a gente tinha que fazer uma revisão assim completa de subsídios, de incentivos fiscais. Quer dizer, tem tanta coisa que foi colocada ali, que você vai ver que talvez em algum momento se justificasse, não se justifica mais, a gente tinha que fazer uma limpeza grande. A renúncia fiscal no Brasil, quer dizer, aquilo que é assim, os incentivos que foram dados, é um negócio que cresceu uma barbaridade nos anos finais ali do governo Dilma, em particular, mas não voltou. Quer dizer, isso era uma coisa que a gente tinha que pensar com muito carinho, porque isso, em geral, é injustificado, em geral, beneficia estratos mais ricos da população, com uma racionalidade econômica próxima a zero. Agora, eventualmente, politicamente, é uma coisa que pode fazer sentido, ou fez sentido em algum momento, né? O governo gastou quase 5 milhões de reais no pagamento de pensões apenas nos últimos 2 meses de 2019. Quase 130 milhões foram para filhas de militares. Os dados foram divulgados pela agência especializada na Lei de Acesso à Informação. Fiquem sabendo, a partir de informações do Ministério da Economia. Só em dezembro, o governo federal pagou pensão para 310 mil pessoas, em um total de quase R$ 1 bilhão e 700 mil reais. Em média, mais de R$ 5.300 por pessoa. Apenas uma viúva recebeu R$ 573 mil reais e outros 22 ganharam mais de R$ 100 mil reais. Do total, no mês passado, 762 milhões de reais foram para viúvas, 254 milhões para filhas maiores solteiras sem cargo público permanente, 920 mil de pensões a companheiros homoafetivos. Receberam também do governo viúvos, filhos maiores inválidos, filhas casadas, filhas viúvas e cônjuges divorciados. Em dezembro, filhas de militares, por exemplo, receberam 43 milhões e 400 mil reais em pensões. O valor foi ainda maior em novembro, 85 milhões de reais. O valor maior foi de 325 mil reais e a média, 6.200 reais. Rafael, há caminhos possíveis no Executivo e no Congresso para que se façam ajustes para que essas superpensões, esses privilégios, né, não se perpetuem mais? É uma longa tarefa, né? Uma boa parte já foi, de alguma maneira, endereçada na reforma da Previdência. A reforma dos militares passou bem mais leve do que poderia. E acho que a gente estava conversando, né, sobre subsídio, para quem que a ação do Estado deve ser voltada, como alocar o orçamento, né, onde colocar o gasto público. E acho que o que é mais desafiador é aquele sujeito, né, que é meio perverso. O grupo que está ganhando, esses beneficiários, os privilegiados, nas suas diferentes esferas, executivo, legislativo, judiciário, são incontáveis os exemplos que a gente poderia dar aqui. Esse sujeito que está ganhando, ele é sempre muito mobilizado e está sempre muito alerta para qualquer mudança de regra que pode vir a afetar. Enquanto o ganho da sociedade, a sociedade como um todo, dificilmente sabe identificar da onde está vindo, quem está pagando a conta, qual o efeito desse gasto. Então, isso é um problema que a política é que vai resolver, mas ajuda a gente a entender por que no Brasil uma série de benefícios fiscais que, ainda que no curto prazo tenham alguma validade, eles vão se perpetuando por um problema fundamentalmente político. É injustificado. Não, é até interessante a iniciativa do Ministério da Economia de trazer isso a público. Isso é um problema que a gente vem discutindo há tempos. Na verdade, boa parte dessas regras já foi revogada. Então,
Me lembro particularmente a questão de filhas não casadas de militares, não existe mais para as novas, né? Agora, quem pegou a regra, pegou. Então, e aí não tem o que fazer, porque se você tentar revogar isso, o Supremo derruba, assim, num piscar de olhos, em parte porque, enfim, é direito adquirido mesmo, em parte porque a gente sabe exatamente como é que o Supremo se comporta, em particular quando chega perto dos privilégios deles, né? Então, não vai conseguir passar. Agora, mas esse ponto, o fato, o que se tem de privilégios e benefícios foram concedidos nesse país, e não foi só no governo, foi 50, 60 anos de privilégios, que a gente vai, como eu falei, tem que fazer uma limpeza em regra disso daí, e é uma tarefa longa, exatamente pelo ponto que o Rafael falou. Esse pessoal é muito coordenado, tem representação direta no Congresso, a maior bancada no Congresso não é do PT, do PSL, PSDB, a maior bancada no Congresso é do funcionalismo público. Uhum. Mesmo que sejam legais, são imorais as aposentadorias. É isso, a gente... É quase ofensivo, né? Uma aposentada ganhar 573 mil reais, é só para ser elegante aqui como apresentadora, 573 mil reais por mês, com dinheiro público, num país onde mais da metade dos brasileiros ganha 413 reais por mês. A gente estava discutindo lá a insuficiência do salário mínimo, né? Tá, R$1.045, podia pagar ali, né, 500... Ia fazer a felicidade de muita gente, né, Alexandre? Praticamente 510 pessoas poderiam ser pagas com a pensão que foi recebida por essa viúva. Deve ter um monte de namorado de viúva aí atrás. E tem vários casos assim que realmente chamam a atenção pelo absurdo da distorção, né, que ultrapassam décadas. Tem o caso da filha de um agente alfandegário do início do século XX. Ela tem pensão temporária desde 1939, ou seja, mais de 80 anos. A senhora ainda está viva? Então, não é sabido. Mas a pensão está lá. Não, é capaz dela nem estar viva, mas a pensão ainda está sendo paga. Não vão contar nunca que ela morreu. Exatamente. E veja a seguir, proposta de emenda à Constituição propõe o fim de gastos mínimos com saúde e educação para estados e municípios. E ainda, a cervejaria Baker faz apelo para ninguém consumir cerveja Belo Horizontina após mais uma morte suspeita de ter relação com intoxicação da bebida. Aguarde que a gente volta já. Mais uma polêmica vista quando deputados e senadores voltarem do recesso em fevereiro. Uma proposta de emenda constitucional propõe o fim da obrigatoriedade de gastos mínimos com saúde e educação para estados e municípios. O município de Cacoal, no estado de Rondônia, tem 85 mil habitantes. A prefeitura investe os percentuais mínimos em educação e saúde. Mesmo assim, a escola mais antiga da cidade está interditada após uma reforma mal sucedida. Para este procurador, ter liberdade para gastar a verba das duas áreas é uma faca de dois gumes. Poderia gerar irregularidades, principalmente em ano eleitoral. Vai depender muito, né, de como o gestor vai administrar essa possibilidade e essa liberdade orçamentária. O Congresso Nacional deve analisar neste trimestre uma proposta de emenda à Constituição que propõe o fim da obrigatoriedade de gastos mínimos com educação e saúde. O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, relator do projeto, avalia que hoje o dispositivo em vigor engessa os orçamentos e impede governadores e prefeitos de destinar recursos para outras áreas. Segundo a Constituição, estados e municípios têm que aplicar pelo menos 25% de suas receitas em educação. Na saúde, estados têm que investir no mínimo 12% e municípios 15% de suas receitas. Em vez de acabar com esses percentuais mínimos, a PEC quer unificá-los. A proposta é que estados e municípios apliquem pelo menos 37% de suas receitas em saúde e educação. Este economista é a favor da flexibilização dos gastos mínimos em todas as áreas. Ele afirma que cada cidade tem suas prioridades e que elas mudam com o tempo. É muito importante haver duas coisas. Flexibilidade, ou seja, o gestor pode tirar da onde é supérfluo e colocar aonde é fundamental. E transparência, porque a sociedade precisa ver por que isso foi feito.
Este outro economista afirma que com as receitas cada vez menores de municípios e estados, remanejar os recursos vai piorar ainda mais os serviços que já são ruins. Na verdade, você não pode tirar de lugar nenhum para pôr em lugar nenhum, porque são muito escassos os recursos com educação e saúde. Essas políticas são as que atingem mais diretamente as pessoas concretas, de carne e osso. São as que vivem, que precisam se educar, precisam estudar, precisam ter um bom tratamento de saúde. Rafael, a obrigatoriedade de gastos mínimos com saúde e educação, você concorda que realmente engessa o orçamento ou não? Ingessa, né? Acho que, primeiro acho que vale a pena a gente discutir qual que é a lógica de colocar na Constituição onde o Estado tem que gastar, né? Era uma ideia de você proteger aquilo que você julga fundamental das disputas políticas. Então, gastos supostamente prioritários e que têm ganhos no médio e no longo prazo ficariam protegidos da decisão de curto prazo. Agora, esse enrijecimento, essa lógica de proteger esses gastos foi chegando a um ponto de que boa parte do gasto público já está quase que carimbado. Acho que alguma coisa como 90%. Não, já está em 94%. 94% do gasto público é pré-determinado. A margem, no governo federal, estados e municípios é diferente, mas no governo federal a margem que o governo consegue remanejar gastos é 6% do total. O que do ponto de vista democrático pode entrar A ou B, que não vai mudar muito as prioridades políticas. A lógica proposta pelo projeto de emenda constitucional é, de alguma maneira, tentar fazer com que, eu vou me imaginar que eu sou um bom gestor na área de educação, conseguir economizar uniforme com professor, enfim, só para dar exemplos hipotéticos, não posso pegar essa sobra aqui e aplicar na saúde, porque eventualmente teve alguma questão local, um surto de uma determinada doença, enfim, que merece uma alocação orçamentária mais alta em determinado período do tempo, né, determinado momento. A ideia é fazer um pouco dar uma flexibilidade. Então, acho que, num certo sentido, é positivo. Claro que não tudo tem algum custo, né? No caso do controle de como é que isso vai ser remanejado aqui e acolá, mas está numa medida que me parece estar na direção correta. Justamente, vou fazer do advogado do diabo aqui. O Brasil tem um longo histórico de problemas de gestão e de corrupção. Será que dá mais liberdade para os gestores ordenarem da forma como eles bem entendem o orçamento? Será que não seria um pouquinho temerário? Vamos lá, Ana. A gente tem essa corrupção com a verba carimbada. O que a verba carimbada impediu a corrupção? Muito pouco. Aliás, assim, de fato, eu preciso gastar mais em educação, porque assim, eu não preciso, mas eu já atendi ali as demandas. Tem uma grana sobrando, porque a tentação é enorme. E assim, na verdade, se for o que a matéria está dizendo, não é que acabar com os limites, né? Vamos colocar a coisa, assim, basicamente, você juntar os dois. Fala, não, ao invés de ter, como é que era 20, 15, né? Ao invés de ter 35, 20 para um, 15 para outro, eu vou ter 35 no total. E foi o que o Rafael falou, mas assim, e tem uma mudança, quer dizer, nós somos um país mais velho. A gente vai precisar vai ter menos criança na escola e vai ter mais velho no hospital. Então, por que eu tenho que gastar 20%? Toda a ideia, eu entendo a lógica da coisa, não, a gente quer proteger, a gente quer proteger tudo, né? A ideia é que o brasileiro é um incapaz por natureza, é hipossuficiente em tudo, ele não consegue fiscalizar, não consegue ver, então, para protegê-lo, a gente vai. Então, é a postura do procurador que estava falando. Não, porque pode ter irregularidade. Irregularidade pode ter em qualquer circunstância. Por que a gente vai ter esse orçamento em que você é obrigado a gastar tão... Eu lembro da discussão um tempo atrás, saneamento. É saúde ou não é? Ah, não é saúde. Pô, mas se eu investir em saneamento, eu vou ter menos problemas de saúde. Não, mas isso não é saúde. Então você vai ter que gastar aqui, você não pode gastar em saneamento. Moral da história, 48% da população não tem acesso à água tratada. Segurança também acaba desembocando na saúde. Então, é uma forma ou de outra. Eu acho que é interessante você dar... Eu acho que o Gessner, nesse aspecto... Bom, não dá nem para comparar, né? Mas, enfim, o Gessner... nesse aspecto está mostra um entendimento bem mais profundo do que o do Beluso. Entre outras coisas, ele não afundou o Palmeiras, não que eu tenha nada contra afundar o Palmeiras. Mas o Jean falou, você precisa ter simultaneamente a flexibilidade e a transparência. Se você quer resolver o problema de corrupção,
Não é com inflexibilidade, é com mais transparência. A dona da cervejaria Baker faz um apelo para ninguém tomar a Belo Horizontina e a Capixaba, independentemente do número do lote. Minas Gerais registra a segunda morte suspeita vinculada com a cerveja intoxicada pelo dietilenoglicol. Etilenoglicol, nome difícil. A morte de uma mulher de 60 anos está sendo investigada. Segundo a família, ela foi no final do ano a Belo Horizonte e, após consumir a Belo Horizontina, começou a se queixar de dores abdominais, diarreia e vômitos. Retornou à sua cidade, Pompéu, onde chegou a ser internada. No prontuário médico, a causa constatada para a morte foi insuficiência renal e alteração neurológica. Hoje, a diretora da empresa Baker fez um apelo. O que eu preciso agora, pessoal, e que eu estou pedindo é que não bebam Belo Horizontina, qualquer que sejam os lotes da Belo Horizontina, por favor. O que eu quero agora é que o meu cliente seja protegido. Não beba Belo Horizontina, eu não sei o que está acontecendo. A Belo Horizontina e a Capixaba, que faz parte do mesmo tanque, porque a Belo Horizontina e a cerveja Capixaba é a mesma cerveja. Porém, são rótulos diferentes, só isso. A empresa voltou a falar que nunca comprou o dietilenoglicol, que desde a fundação eles usam outro produto em seu processo de refrigeração. A substância foi encontrada pela polícia em um dos 70 tanques da cervejaria. Perícias estão sendo feitas para saber como a cerveja foi contaminada. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, até o momento foram notificados 17 casos de intoxicação por dietilenoglicol. 4 casos foram confirmados, sendo que uma pessoa morreu. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização de todos os produtos da cervejaria mineira Baker, inclusive o chopp, fabricados entre outubro do ano passado até hoje. A Confederação Nacional da Indústria divulgou hoje uma pesquisa que mostra o perfil do consumidor brasileiro. 71% dos entrevistados aguardam as promoções e saldões para comprar itens mais caros, como eletroeletrônicos e veículos. E a maioria não abandona a velha e boa prática da pechincha para conseguir um desconto maior. A pesquisa revelou que o perfil do consumidor mudou nos últimos 6 anos. Hoje, os brasileiros se importam cada vez mais com a garantia e serviços de pós-venda. Em 2013, 65% pesquisavam sobre esses 2 temas antes de comprar um bem de maior valor. Em 2019, o percentual subiu para 74%. A explicação é simples. O consumidor demora mais tempo para comprar produtos de maior valor e, por isso, quer ter a certeza de que haverá serviço qualificado para fazer eventuais reparos. Quanto menor a renda familiar entre os consumidores, mais eles se preocupam em pesquisar antes de comprar. Já os brasileiros com renda superior a 5 salários mínimos se preocupam mais com a qualidade dos produtos e menos com o preço. 71% dos consumidores consultados costumam aguardar as ofertas e promoções para comprar bens como eletrodomésticos, móveis, celulares, eletrônicos e automóveis. No quesito pechincha, 81% dos entrevistados admitiram recorrer à velha e boa prática de pedir desconto. A pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios brasileiros entre os dias 19 e 22 de setembro de 2019. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Rafael, essa mudança no perfil do consumidor pode ter a ver um pouco também com a crise econômica, né? As pessoas precisam se readaptar, né? Aí acho que tudo dentro do esperado, né? Consumidores que têm restrições orçamentárias mais relevantes, né, mais baixa renda, realmente tem que dar um peso maior a tentar reduzir, né, o custo de determinado produto por um problema de definição simples, né, restrição orçamentária e aí seguidores mais ricos com menor preocupação. Eu acho que tem uma coisa importante, tem o efeito da crise, que isso torna mais urgente todas essas estratégias e os dilemas de como alocar o orçamento restrito. É também um efeito da questão de uma espécie de conscientização, né, que vai, aquilo que a gente tem discutido aqui em vários tópicos, né? As sociedades vão aprendendo, né, o consumidor, a gente como cidadão, aí atrás do serviço. Então, o aumento da informação, acho que aí rede social ajuda bastante nessa circulação de informação e a gente vai ficando um pouco mais
sofisticado nesse sentido de cobrar mais, sobretudo na área de serviços. Serviço é uma coisa difícil de você medir qualidade, né? Você vai comprar um aparelho de telefone, é claro que ele consegue fazer. Agora, serviço é mais difícil. Então, eu acho que à medida que a gente vai tendo essa maior conscientização, na falta de um melhor termo, acho que a questão da garantir serviço, venda de serviço vai ficando mais sofisticada e aí o poder do consumidor vai se tornando mais forte cada vez mais que tiver essa consciência. Alexandre, o IBGE divulgou hoje que o setor de serviços teve queda em novembro, na comparação com outubro, depois de 2 meses de alta. Já o comércio teve alta e a indústria teve queda também em novembro. Essa gangorra, ela reforça a ideia de que a recuperação da economia segue lenta? Na verdade, da forma como eu gosto de olhar isso daí, nem tanto, né? Porque, enfim, quando a gente fala desses números, que você está comparando novembro com outubro, ou outubro com setembro, é o que a gente fala em economia de ajuste sazonal. Porque normalmente você não pode comparar diretamente um mês com o outro. Então, vai chegar em fevereiro, por exemplo, que tem carnaval, a produção industrial despenca, as vendas caem, mas óbvio, porque tem carnaval. E as vendas sobem muito em dezembro, porque tem Natal. Então, a gente tenta limpar isso de uma maneira, tem lá algumas técnicas estatísticas, mas o fato é que nunca é perfeito. Aliás, assim, e como o Brasil é um país razoavelmente instável, isso passa longe da perfeição. Então, eu não gosto muito de olhar assim um mês contra o outro. Eu sempre olho assim a média de 3 meses contra a média dos 3 meses que terminaram. Então, sei lá, a média dos 3 meses em novembro contra a média dos 3 meses em outubro, que me dá uma visão um pouco menos nervosa desses números. Então, eu consigo pegar de uma maneira um pouco mais clara qual que é a tendência. Em particular, no setor de serviços, o que a gente vê, na verdade, é que você já teve uma inflexão. O setor de serviços passou a crescer mais forte. A indústria menos, a indústria está andando absolutamente de lado, e de novo, assim, um mês para cima, um para baixo, então quando você vai ali na média dos meses, ela está de lado. E as vendas do varejo têm andado para cima. Então, eu diria que no conjunto da obra, entre varejo, serviço e indústria, a gente está mais para crescer do que para não crescer, mas é crescer, assim, esse ano passado deve ter fechado em 1,2, esse ano a gente vai dar 2,3, 2,4. Então, é o dobro do ano passado, mas não é nenhuma marca para sair soltando o rojão. Agora, eu acho que o que a gente vê nesse final de 2019 é consistente com essa aceleração. E veja em instantes, Bento XVI quer seu nome retirado de livro que criticou a flexibilização do celibato. Em novo vídeo mostra avião ucraniano sendo atingido por 2 mísseis em Teherã. Aguarde que a gente volta já. O Irã anunciou a prisão de envolvidos na queda do avião ucraniano na semana passada em Teherã. Um novo vídeo mostra que 2 mísseis foram disparados contra a aeronave. As imagens são de uma câmera de segurança e, segundo o jornal The New York Times, são autênticas. Elas mostram que 2 mísseis foram disparados em um intervalo de 30 segundos. Segundo a Guarda Revolucionária do Irã, o operador do sistema de defesa confundiu o voo comercial com inimigos. Tentou contatar os superiores para a autorização, mas a comunicação falhou e ele tomou a decisão do abate. Hoje, o governo iraniano anunciou que alguns dos envolvidos na derrubada do avião ucraniano foram presos, sem detalhar o número, nomes ou cargos. O presidente Hassan Rouhani disse que os culpados devem ser punidos. No entanto, também atribuiu a responsabilidade da tragédia às ações dos Estados Unidos, que mataram o general Qassem Soleimani. Desde que as autoridades admitiram a responsabilidade pelo incidente, que deixou 176 mortos, uma onda de protestos contra o governo foi desencadeada pelo país. Hoje foi o 4º dia de atos. Aumenta a pressão da comunidade internacional sobre o Irã. França, Alemanha e Reino Unido acionaram um mecanismo de disputa para obrigar Teherã a cumprir o acordo nuclear. As 3 potências europeias consideram que o Irã violou os termos do acordo ao anunciar que não iria mais limitar o enriquecimento de urânio. A medida foi tomada depois da operação que matou o general Soleimani. O mecanismo de disputa abre 60 dias de negociações entre as partes. Se não houver consenso, a questão será levada ao Conselho de Segurança da ONU e o Irã poderá sofrer novas sanções, além das já aplicadas pelos Estados Unidos.
França, Alemanha e Reino Unido afirmam, porém, que não estão aderindo à máxima pressão aplicada pelo governo de Donald Trump. O Irã advertiu os europeus que pode haver consequências, mas que o país está aberto ao diálogo. E em mais um ingrediente de tensão na diplomacia de Teherã, o judiciário iraniano declarou o embaixador britânico Rob McCare de persona non grata e ameaça a expulsão dele do país. O diplomata foi detido por 3 horas no sábado, sob acusação de participar de manifestações contra o governo. Rafael, a prisão dos responsáveis pela queda do avião é uma forma também do governo iraniano dar uma resposta rápida para ver se contém, se reduz esses protestos. Mas será que serão suficientes? É difícil dizer, acho que diante da gravidade do conflito, não só em função dos acontecimentos mais recentes, mas de todo o histórico dos conflitos entre o Irã e as potências ocidentais, mas envolvido todo o xadrez no Oriente Médio, muito pouco provável que tenha algo que consiga minimizar as pressões que estão acontecendo. A matéria trata muito bem do tema ao citar a tal da narrativa, Acho que é uma expressão cada vez mais comum no debate público. Todo mundo constrói alguma narrativa. Então, no fundo, é mais ou menos uma ideia de tentar minimizar as pressões que vieram por conta vamos chamar de acidente, da imperícia do Irã na questão com o avião, tentar ao mesmo tempo minimizar um pouco as pressões que ocorreram após o episódio, sem, contudo, deixar de lado a questão dos conflitos com os Estados Unidos, que na verdade se agravou, mas na verdade desde a mudança da política americana de não aceitar o acordo nuclear com o Irã, isso enfraqueceu um acordo importante, era visto como um pilar da política externa para tentar minimizar esses problemas, e isso ajudou a França, o Reino Unido, a Alemanha, que são signatários e que deram apoio ao acordo. O acidente acabou reforçando o peso desses países em pressionar o Irã a cumprir o acordo, mesmo com a saída dos Estados Unidos. Então, vamos ver como é que esse xadrez vai ser resolvido, mas dificilmente a resposta está no curto prazo. Isso é uma questão para longo prazo e, eventualmente, até com abalos na própria natureza e estrutura do regime iraniano. Alexandre, depois dos Estados Unidos, dos protestos dos iranianos, agora é a vez da comunidade internacional também pressionar o Irã. O cerco se fecha para o país persa, mas ainda assim é muito difícil. A teocracia iraniana existe há 40 anos e eles são resilientes, mesmo com uma economia em frangalhos, porque a coisa está difícil lá. Não é uma questão trivial, mudança de regime. A gente, inclusive, viu quanto tempo você precisou, o leste europeu, era um desastre econômico por décadas, e precisou ainda depois, praticamente a União Soviética, teve Chernobyl, o regime foi cair 5 anos depois, todo mundo sabendo das mentiras acerca do maior desastre nuclear que a humanidade jamais enfrentou, Então, essas coisas não se resolvem da noite para o dia. Esse regime é resiliente mesmo, o apoio dele está erodindo, não é de hoje. A gente teve alguns movimentos lá atrás, na primeira reeleição do Ahmadinejad. Ahmadinejad. Que ele roubou descaradamente a eleição, teve muito protesto. O Lula achou que não tinha roubo na eleição, que todo mundo que perde protesta do mesmo jeito. Depois acontece com ele, mas daí é errado, mas já teve lá atrás, aí teve uma eleição em que a linha dura perdeu, o atual presidente não é da linha mais dura, e eles estavam vivendo uma série de protestos, inclusive porque as sanções americanas apertaram muito, quer dizer, o Irã está passando por uma recessão severíssima, inflação muito alta, quer dizer, existe já um clima de insatisfação, que tinha sido momentaneamente suspenso em torno da comoção depois da morte do general. E agora a mentira escancarada de novo do regime iraniano, quando eles abateram o avião, isso lembrou, o fato é que a gente nunca viu uma sequência tão grande de protestos. Acho que o suporte popular está erodindo. Agora, quanto tempo isso vai demorar, ninguém sabe, Para minimizar os impactos da disparada do petróleo no mercado interno, provocada por crises internacionais, o governo pretende criar um fundo para conter a alta nos preços dos combustíveis.
Entre uma parada e outra no posto, o consumidor sente a alta dos preços dos combustíveis. Cada vez mais aumenta mais, né? Cada vez que a gente vem, parece que a gasolina vai aumentando um pouquinho. De pouquinho em pouquinho eles vão corrigindo a placa. De dezembro de 2017 a dezembro de 2019, o preço médio da gasolina subiu 11%, do etanol 8% e do diesel 9%. Este ano, a gasolina ainda não aumentou, mas o etanol e o diesel tiveram ligeira alta. Cleiton é motorista de aplicativo há 5 anos. Percebe o reflexo nas despesas em cada alta dos combustíveis. Você já teve um aumento muito grande e, consequentemente, a gente tem que trabalhar mais, ficar mais tempo na rua, dirigindo por mais tempo, tem que economizar na manutenção do veículo. Já nas refinarias, o reajuste foi para baixo. A Petrobras reduziu em 3% os preços do diesel e da gasolina. Mas para esse repasse chegar até o consumidor, depende de alguns fatores, como impostos, margem de distribuição e revenda. Essa gangorra varia de acordo com o mercado internacional do petróleo. Por isso, o governo quer criar um mecanismo para tentar estabilizar os preços em tempos de crise. A recente disparada dos preços do petróleo foi provocada pela escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã. A ideia é criar até março um fundo para amortecer o repasse dos preços internacionais do petróleo ao mercado interno. E se o governo ele dispõe de mecanismos para mitigar essa oscilação, para que imediatamente houve uma crise internacional, isso imediatamente não impacte na economia brasileira, né? Criar um colchão, como se diz, para amortecer essas oscilações, isso é bastante interessante, que seja menos afetado por crises internacionais. Rafael? Essa é uma das várias questões que dá para ser observada de vários ângulos, não vou entrar na seara do Alexandre, que é a economia. Do ponto de vista político, é mais um desafio do governo de conseguir equilibrar vários pratos, né? Tem uma pressão crescente da sociedade, muito em função de uma perda de popularidade do governo. Então, quando a gente pega o ano de 2019, há, de fato, uma perda de capital político grande, rápido, se a gente olhar, pensar que é só o primeiro ano de mandato, e aí tem uma expectativa se essa pressão não vai começar a afetar a política econômica nas suas diferentes áreas. Vai ser uma tentativa de minimizar um pouco eventual ação do governo nessa direção. A gente já viu na questão de templo religioso, essa é uma questão também importante, porque, de um lado, tem que evitar uma percepção de que o governo está enfiando a mão, está novamente recorrendo a controle de preço. Então, no plano político, não vai ser um ano fácil para a equipe econômica lidar com várias dessas agendas que devem aparecer por conta do calendário eleitoral. A gente estava falando de subsídio agora, né? Quer dizer, é impressionante como, né, esses temas voltam, né? Quer dizer, vamos colocar coisa mais clara possível. Subsídio para gasolina é subsídio para rico. Pobre não tem carro. Quem tem carro é rico, né? Então você está basicamente tirando de todo mundo para dar para os mais ricos. Esse é o ponto. Segundo, quando sobe o preço lá fora, você, apesar disso, você estimula a manter o consumo aqui dentro, você está jogando, é desperdício. Você está pegando um bem que ficou mais caro lá fora, você permite consumir aqui dentro, a gente está consumindo mais de uma coisa que ficou mais cara lá fora. A gente vai gastar mais dinheiro e aqui vai manter o consumo. Terceiro, combustível, vamos lembrar, é poluente, ele tem efeitos negativos para todo mundo. A gente não deveria incentivar o uso, deveria reprimir o uso desse tipo de coisa. Então, não tem nenhuma lógica econômica fazer esse tipo de coisa. Tem lógica política. O Rafael falou bem. Quer dizer, é um governo que está acuado. Quanto mais acuado, mais difícil é você manter a racionalidade política e econômica. Então, assim, vai ceder para os caminhoneiros? Pode ser que ceda para os caminhoneiros. Vai ceder para a classe média? Vai ceder. Classe média, na verdade, é como a gente chama, a parcela mais rica da população. Agora, assim, em bom português, é uma pouca vergonha. O Papa Emérito Bento XVI pediu que seu nome seja retirado como coautor de um livro. A obra defende a manutenção do celibato na Igreja Católica. Segundo a assessoria do Papa Emérito, Bento XVI não autorizou que seu nome aparecesse na capa do livro Do Fundo dos Nossos Corações, do cardeal conservador Robert Sarah. Ele apenas teria colocado à disposição um texto sobre sacerdócio. Sarah mostrou em sua rede social mensagens que comprovariam que o Papa Emérito estava consciente da publicação.
mas declarou que nas próximas edições, Bento XVI constará apenas como colaborador. O conteúdo defende o celibato dos sacerdotes. Sua publicação foi interpretada como uma pressão ao Papa Francisco, que deverá decidir se aceita a recomendação feita no Sínodo da Amazônia, propondo que homens casados e moradores de áreas remotas possam ser ordenados como padres. E veja a seguir, a área com alerta de desmatamento na Amazônia cresce quase 90%. Mau tempo a de inauguração de base brasileira de pesquisas na Antártica. Nós voltamos já já, não saia daí. Com alerta de desmatamento na Amazônia legal, aumentou 85% no ano passado em comparação a 2018. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área com alerta de desmatamento em 2019 foi superior a 9 mil quilômetros quadrados e em 2018 quase 5 mil. Os dados são do DETER-B, sistema que emite os primeiros alertas que servem para orientar fiscalizações no campo. Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia foram os estados com maiores aumentos nos índices de alertas de desmatamento. Maio, julho, agosto, setembro e novembro do ano passado foram os meses com maiores taxas de desmatamento desde 2015. A inauguração da nova base científica brasileira na Antártica foi adiada para amanhã. O mau tempo não permite o pouso das aeronaves com as autoridades convidadas. A comitiva brasileira conta com o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, entre outros ministros. O céu está encoberto na região da ilha Rei George, onde fica a estação Comandante Ferraz. As condições meteorológicas não permitem o pouso dos aviões da FAB, na base chilena Eduardo Frei, a mais próxima. De lá até a base brasileira são mais de 3 horas de navio. A previsão é de abertura do tempo nesta quarta-feira. É um complexo moderno de 4.500 metros quadrados, projetado para ter o menor impacto ambiental possível e capaz de suportar as temperaturas negativas e os ventos de até 200 km por hora que sopram no continente gelado. A base anterior foi destruída por um incêndio em 2012, com a morte de 2 pessoas. A nova base tem 17 laboratórios que deverão realizar pesquisas em áreas que vão de geologia à medicina. Agradecemos a presença do cientista político Rafael Cortes e do economista Alexandre Schwartzman. Muito obrigada. Ótima noite para os dois. E não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube, o endereço é youtube.com/jornalismo TV Cultura e também a nossa conta no Instagram, @jornalismo TV Cultura. Fique agora com o programa Provocações, que hoje reprisa a entrevista com a atriz Maite Proença. E o Jornal da Cultura termina hoje com a oferta de um bilionário japonês que está em busca de uma namorada para fazer uma viagem ao redor